Olá, tudo bom com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos e hoje nós vamos falar sobre construção de alguns gráficos de funções especiais. Então vamos aos slides. Identidade trigonométrica, tá? Quando a gente vai falar de funções especiais, nós estamos nos referindo de identidades trigonométricas. O que são identidades trigonométricas? Identidade trigonométrica, dentro do capítulo de trigonometria, são equações que envolvem funções trigonométricas e que têm por objetivo identificar a igualdade da função apresentada na direita com a função mostrada na esquerda da igualdade da trigonometria ou trigonométrica. Essas equações são usadas para simplificar expressões envolvendo as funções seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Serão válidas as identidades trigonométricas desde que ambos os lados da igualdade sejam iguais, respeitando o domínio das funções envolvidas. Como resolver uma identidade trigonométrica? As identidades trigonométricas são resolvidas por meio de demonstração ou demonstrações usando as fórmulas conhecidas da trigonometria. Será considerada uma identidade quando, nesse desenvolvimento, obtivermos o mesmo valor ou a mesma função nos dois lados da igualdade. Usamos algumas técnicas bem simples que irão facilitar muito os cálculos. A primeira dela é transformar todas as funções para seno e cosseno. Dessa forma, poderemos simplificar as expressões. Também poderemos optar por trabalhar somente um lado da igualdade, até que apareça a identidade trigonométrica. O quadro abaixo tem todas as transformações que precisaremos executar nesse tipo de problema. Procure transformar as expressões que estão em azul nas que estão em vermelho também, tá? Pois esse passo simplifique ao máximo e identifique se a identidade trigonométrica, tá, da função que eu vou trabalhar agora, ela vai ser a função secante, tá? A função cossecante, a função cotangente. Nós temos aí três funções. Nesse caso aí, vamos rever a primeira. Vamos aí dar uma olhada no que diz ela. A função secante é a inversa da função cosseno. Vejamos, secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. A função cossecante é a inversa da função seno. Cossecante de x é igual a 1 sobre seno de x. E a função cotangente é a inversa da função tangente. Então aí nós vamos ter cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x ou cotangente de x é igual a cosseno de x sobre seno de x. A partir das relações fundamentais, podemos gerar novas relações que serão fundamentais para o nosso estudo de trigonometria. Vamos a elas. Então, observe aí a primeira relação decorrente. Seja a relação fundamental seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1.
Então, nesse caso, pessoal, vocês observem bem que nós não estamos trabalhando exemplo, e sim demonstração, tá? Tá aparecendo colorido, mas é a demonstração, não é exemplo. Então, vamos lá. Quando dividimos a função inteira por cosseno de x cosseno ao quadrado de x, temos seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Resumindo, se vocês olharam bem, antes de eu aparecer essa palavra logo aí, observe que o que é que aconteceu. Para a gente observar quem vale a inversa, nós trabalhamos o seno sobre cosseno. Para a gente eliminar o seno, a gente repetiu o cosseno 2 vezes. Ou seja, se vocês lembrarem bem, no 9º ano vocês trabalham radicais, tá? Trabalhando os radicais, vocês mostram as raízes quadradas. Quando tem raiz em cima e raiz embaixo. O que é que a gente faz? Repete a raiz de baixo, multiplicando pelo de cima e pelo de baixo. Tá? Nesse caso aqui, vai ter que eliminar o seno. Lá na raiz, elimina o denominador, que é a raiz de baixo. É a mesma coisa. Voltando ao slide. Logo, a tangente de x ao quadrado, desculpa, a tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Ou secante quadrado x é igual a 1 mais tangente ao quadrado x. Vamos à relação do decorrente. Temos aí, na segunda relação, o mesmo estilo, só que agora nós estamos querendo saber o seno, tá? Então o seno ele vai aparecer nessa parte aí que vocês estão vendo colorida, ele vai aparecer no numerador e no denominador. O cosseno aí só vai aparecer uma vez. Tudo bem? Então, com a mesma relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Dividimos toda a relação por seno ao quadrado de x. Então, vamos lá. Seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x, que é igual a 1 sobre seno ao quadrado de x. Logo aí nós vamos ter que 1 mais a cotangente quadrado de x é igual a consequente ao quadrado de x. Ou consequente ao quadrado de x é igual a 1 mais a cotangente ao quadrado de x. Usamos as funções trigonométricas e as relações fundamentais da trigonometria, as relações decorrentes e as funções do arco duplo, para solucionar as equações de identidades trigonométricas. Exemplo de funções com arco duplo. Então vejamos aí. Quando a gente fala o arco duplo, não é que a gente vai trabalhar normalmente com gráficos, mas trabalhar com precisão. Então aí nós temos o seno de 2x, né, é igual 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Cosseno de 2x é igual cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E também nós temos aí a tangente de 2x é igual a 2 tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Então, nesse caso aí, observe que nossa função dupla, né, que é o arco duplo, então essa nossa função aí, ele puxa de um lado para o outro. Se eu tenho seno de 2x, eu vou trabalhar com seno e cosseno. O meu cosseno, 2x, eu vou trabalhar com cosseno ao quadrado e menos seno ao quadrado. Assim também vale para a minha tangente. A minha tangente de 2x, ela é 2 vezes a tangente de x sobre 1 menos
tangente ao quadrado de x. Então vamos aí ao exemplo 1. A expressão cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ, com seno de θ diferente de 1, é igual a... Nós temos aí 5 alternativas, certo? Nós temos aí o seno de θ, o seno de θ mais 1, tangente de θ vezes cosseno de θ, letra D é igual a 1, e a alternativa E, o seno de θ sobre a secante de θ. Então, qual das alternativas aí vai ser aplicada? Ou seja, vai ser a alternativa correta? Então, vamos lá. Para resolver essa questão, precisamos nos lembrar da relação fundamental da trigonometria, que garante que o meu seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, o meu cosseno quadrado de θ é igual a 1 menos o meu seno quadrado de θ. A partir disso, vamos substituir o valor encontrado para cosseno ao quadrado de θ na expressão que foi dada na questão, não é isso? Que é cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ. Então, vamos lá. Cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ é igual a 1 menos seno quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ. Observe nesse ponto aí, pessoal, que o seno de cima ele aparece ao quadrado no numerador, mas o denominador ele não vem ao quadrado, o seno, tá? Você também deve concordar que podemos expressar 1 menos seno ao quadrado de θ como 1 ao quadrado menos seno de θ. Essa pequena mudança ajuda a visualizar a presença do produto notável, conhecido como produto da soma pela diferença. De acordo com esse produto notável, podemos afirmar que 1 ao quadrado menos seno de θ é igual a 1 menos seno de θ vezes 1 mais seno de θ. Substituindo essa igualdade, na expressão que estamos trabalhando, teremos cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ, que é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ, que é igual. Aí nós usamos uma expressão, não é isso? 1 menos seno de θ vezes 1 mais seno de θ sobre 1 menos seno de θ. Dividimos o numerador e o denominador da expressão por 1 menos seno de θ. Restará o seguinte, cosseno ao quadrado de θ é igual, né? Porque ele vai dividir aí, cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ é igual a 1 mais seno de θ. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra B. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.